ele tem uma verdade muito forte dentro dele, né, cara? Porque sabe o que que é essa pintura aqui, cara? Essa pintura aqui que tem. Tipo, se você olha em um segundo lá do anime, sabe, do anime, você pensa, ah, cara, é estranho, né, essa pintura assim, desse jeito, cheia de. Tipo, de. Parece que foi feito com carvão, sei lá o quê. O lápis super esforçado, como se o cara estivesse tentando talhar na madeira, alguma coisa assim, né? Cara, mas daí, olha, se você for aproximando, né, cara, aproximando, você vê que tem uma imagem aqui dentro, né, cara? Não é, não é tipo só um talhamento, assim, uma imagem, tá vendo aqui, cara? Tá vendo aqui que o braço do cara, na verdade, é um. É tipo como se fosse um canyon aqui, tipo, fosse um Grand Canyon aqui, né, cara? Daí aqui tem um cara aqui, ou pode ser um gigante, né, cara? Um inimigo. E aqui as pessoas embaixo, né, cara, correndo, né, cara? Só que tem uns negócios estranhos, cara. Essas formas estranhas aqui, né, cara? Tá vendo aqui? O rosto parece que é de uma mulher. Esse aqui parece ser de um homem, né, cara? Parece da Mikasa do Eren, né, cara? Aqui, tipo, a roupa dela. Só que essa parte esbranquiçada aqui não faz muito sentido, né, cara? Parece que era uma aranha, né, cara? Mas, cara, aqui é um canyon aqui, né, cara? E aqui um gigante vindo pra cima deles, né, cara? E aqui também, né, cara? Tipo, Eren andando pra frente, né, cara? Os caras gostam de tirar onda com quem faz teorias, cara, mas. E se a teoria na verdade é verdade? Ó, que o Eren de volta de costas, né, cara? Parece até que ele tá caído aqui, né, cara? Ó, que ele caído de volta, né, cara? Ó. Não sei se você tá vendo isso daqui, deixa eu ver até onde que dá pra aumentar, cara. Olha ele caído aqui, tá vendo aqui, cara? Aqui uma face de um demônio, parece que não é mais. Às vezes eu acho que a verdade é contada de maneira subliminar, cara, e ninguém vê a verdade, tá vendo que esse gigante que dando um pulãozão aqui, cara, acho que o Eren aqui é abaixado, né, mas pode ser outro gigante também, né, cara? Tá vendo aqui, cara? Tipo, você olha em um segundo, ó que um cara aqui de pé aqui em cima da cabeça do gigante, cara. Ó que legal, né, cara? Cara, você tem dificuldade em entender a verdade, né, cara? A verdade que a verdade está em todos os lugares, só que você não tem os olhos para ver, né, cara? Por isso que você não vê. Aqui é como se fosse uma imagem da foto deles, né? Também tá vendo que o rosto de um cara aqui. Parece ter um mongol, né, cara? Parece ter um mongol olhando para baixo e parece aqui umas pessoas humanas, né, cara? Parece. Pode ser um gigante que parece a face do Eren aqui, né, cara? Mas os caras não gostam que a verdade seja dita, cara. A verdade tem que ser morta, né, cara? Na opinião deles, né, cara? Que parece uma mulher aqui com. Deitada aqui com seus vestidos com os peitos à mostra. Tá vendo aqui, cara? Bem aqui, né? Estranho, né? Mas tudo bem. Aqui parece a Mikasa, né, mano? Mano, aqui o rosto parece a Mikasa, mas pode ser de outro, né, cara? Vai saber de quem que é. Talvez seja a mãe do. Que diz que é a mãe do Levi era prostituta, né, cara? Então. Vamos só conjecturar, né, cara? E que parece um olho, né, cara? Um olho, né, cara? E que claramente o cara em cima da cabeça do gigante, só que essa cabeça aqui tem outras coisas dentro dela, também tem umas formas humanoides, cara, tipo aqui embaixo e aqui em cima, né? Tá vendo aqui? Aqui parece uma porta lá dentro, lá, cara, tá vendo aqui? Uma porta lá dentro, ou pode ser outras pessoas também, cara. Outro cara de pé aqui no gigante, cara. Essa mulher prostituta, né, cara, deitada, né? E que qual que é a dificuldade de você ver, cara, que se a verdade ela converge de maneira estranha, né, cara? Aqui o cara parece
Ele tá esmagando aqui a cabeça do outro cara, né? Mas aqui no braço dele assim, cara, parece um canyon, né, cara? Não, aqui também parece um monte de cara com lança para cima, né, cara? Tá vendo aqui? Um cara com um monte de lanças apontado para cima, né, cara? Daqui tem uns outros caras aqui, né? E aqui, ó, cara, aqui parece ter uns gigantes, um cara andando de quatro aqui, né, cara? Parece, né? Um gigante, né? Tipo, os caras tentando lutar contra os gigantes, né, cara? E ó, esse cara que parece uma cabeça de um gigante, né, cara? Parece uma cobra, né? Aqui também, aqui parece os exércitos de volta, né? Isso aqui parece a outra Emir falsa, né? Emir falsa. E aqui também, tipo, umas lanças, assim, uns cavaleiros. Aqui um cara de capa aqui, né, cara? Eu acho que o Attack on Titan de fato tem uma história alternativa, cara, ó. Uma cara meio que demoníaca, né? Um gigante também. E aqui é um olho olhando pra baixo, tá vendo aqui, cara? Deixa eu voltar pra trás a imagem. Só que esse olho aqui parece que tem até um macaco, tá vendo aqui? Um olho só é um macaco. Daí aqui tem, parece que é dois olhos, né? Tendo um olho aqui. Um olho aqui e outro olho aqui, né, cara? Aqui também um outro olho. Cara, uma imagem após dentro de outra imagem, cara. E aqui parece um cara de olho fechado, esse cara meio falcão, com cara de falcão com olho fechado, né, cara? Ó, esse cara também tem uma face estranha, ó. Face deformada, né, cara? Mas eu acho que aqui é a Ymir Fritz, né, pra ver o cabelinho dela, mas não sei se é ela mesmo, cara. Pode ser outra coisa também, pode ser uma daquelas tal das imagens sexual, né, cara? É... Aqui parece um cara deitado, né, tá vendo aqui? Por causa da ligação demoníaca, né? Aqui parece até, ó, a mulher assim, né, cara? O tal da mulher. Aqui até parece que são duas mulheres, cara. Pô, é complicado, né, cara? Complicado. Aqui é o rosto de uma mulher, parece, né? Pode ser o do Eren, mas parece uma mulher, né? Cara, você gosta de história alternativa e realidade alternativa? Se você falar que não, então o que é esse negócio aqui, cara? Tá vendo a imagem? Até a sombra aqui do cara. O cara e a sombra dele. Um gigante lá em cima. Se você não gosta de história alternativa, cara, então o que é esse negócio aqui, cara? Aqui também, ó, cara, vários caras aqui dentro, só que o talhamento é escuro, né, cara? Daí a escuridão dificulta, né, cara? Ó, aqui no braço dele de volta. Ó, duas pessoas aqui no meio da estrada aqui, tá vendo aqui, ó? Também três, né? Três. Parece mais duas, né? Mais três. Mas aqui também parece um barco aqui, ó, cara. Aqui a pessoa parece que foi esmagada pela pedra. Mas talvez não seja isso, seja outra coisa, né? Parece a pessoa tentando arrastar, né? Mas aqui, meio que um gigante, né, cara? Um gigante. Eu não sei se o cara tá dando um tipo de pedrada, né? Algum tipo de pedrada e a pessoa foi esmagada aqui pela pedra, né, cara? Tá vendo aqui? E outro cara atrás que talvez seja dos gigantes bons, né? Entre aspas, né? Entre aspas, né? Mas é uma história legal, cara, muito legal, porque, cara, essas pessoas que os caras dizem que são os idiotas, cara, que não valem nada, geralmente são os que sabem a verdade, cara. Ó, aqui, ó, um cara aqui deitado, aqui, um gigantão deitado, olhando pra frente. Tá vendo aqui, cara? É uma imagem distorcida, né, cara? Ó, que legal, cara. Ó, os gigantes de pé aqui, cara. Você acha que o Attack on Titan foi criado pra fazer tu simplesmente ficar 20 minutos, 24 minutos perdendo tempo, ou você acha que é uma história alternativa, né, cara? Da realidade que ocorreu de fato, né, cara?
Você pode analisar esse negócio aqui como um ateu comum, cara, e dar risada, tipo dizendo assim, o que você está dizendo, cara? Você está dizendo que o negócio existe mesmo? Você está dizendo que para mim que existe? Cara, deixa eu ver aqui. Ó, aqui esse cara aqui com a roupa, tudo aqui, a capa dele, cara. Você acha que é piada? Você acha que é piada? Eu não acho que é piada, mas tu acha que é piada? Eu não acho. Ó, outro cara aqui também. Aqui é meio estranho, mas também parece uma imagem. Uma imagem dentro da outra, mas também parece imagem sexual, né, cara? Aqui, ó, a capa do cara, o cara olhando pro mar, cara. Ó que legal, cara. Isso daqui não existe no anime, cara. Não desse jeito aqui, cara. Não dessa forma que é colocada aqui, cara. Ó, parece uma mulher sorrindo. Talvez seja aquele tal daquele gigante sorridente. Pera aí. Eu já falei desse daqui, né, cara? Aqui uma mulher pelada aqui, né? Abaixada, deitada aqui. Tá vendo aqui, cara? Ó, a parte de trás dela aqui, ela deitada. Só que daí o resto do corpo dela, eu não sei, cara. Parece que o cara tá tentando morder ela aqui, né? Tá vendo aqui, ó, o rostão do cara. O cara tá tentando, acho que, dar uma mordida nela. Ou outra coisa, sei lá o que. O cara tá fazendo uns negócios que você. Não sei se você tá entendendo, sabe? Você acha que é piada? Olha o cara aqui, um gigante aqui. Se tu acha que é piada, ou você realmente acha que tem algo aqui, cara? Ou os caras estão em cima da pedra, ou é umas cidades cravadas dentro da pedra, sabe? Que estão se. Que a cidade é feita para aguentar gigantes, cara. Tá vendo aqui, ó, os caras aqui nos morros, ou. Os caras aqui nos morros, ou outra coisa, né, cara? Aqui parece que tem uma impressão meio dificultada, parece até que. Cara, parece as árvores, parece um monte de cavaleiros, bicudões, assim, né, cara? Mas ao mesmo tempo parece a muralha, só que de um jeito estranho, ó, os caras pulando por cima, tá vendo aqui? Os dirigíveis, uma coisa assim, pulando por cima. E aqui os caras, tipo, olhando de frente, né, cara? E aqui parece que estão indo pra frente aqui. Nossa, cara. Aqui, ó, a pomba ou outra coisa, né, cara? Daí você pensa, cara, tu é um idiota, não sei o que lá. Tu tá colocando algo que não existe. Tá vendo esse cara aqui pelado aqui, cara? Seja quem for, cara, que não dá pra ver o rosto. Tá vendo aqui, cara? Mas a imagem também tá dentro de outra imagem, que tá dentro de outra imagem, sabe? Olha os caras aqui. Os caras estão dentro de outra imagem. Tá vendo aqui? Daí tem outra imagem que os caras estão dentro de outra imagem, cara. Olha os caras de costas aqui, tá vendo aqui? Olha os caras de frente aqui, tá vendo aqui, cara? Tipo, é uma interpretação completamente grotesca da realidade. Olha que legal, cara. Onde é que tá essa parte aqui no anime, cara? Não existe? Então, se não existe, o que é isso daqui, cara? É tipo uma história alternativa, né, cara? Uma história que supostamente não existe. Mas se ela não existe, então o que é isso daqui, cara? Algumas partes elas são convergidas, cara. E tá dentro do anime, um cara escalando aqui, cara. Tipo, aparecendo meio que as partes de trás do cara, né? Meio sexualizado o cara, né? Os caras escalando a rocha. Onde é que tá os caras escalando a rocha lá no anime, cara? Desse jeito, ainda por cima sexualizado o cara aqui. Olha o cara agachado aqui, né, tipo no rio aqui, cara. Alguma coisa semelhante, cara. É... Uma imagem parcialmente sexualizada, mas o rosto da mulher não dá pra saber, né, cara? Da gigante ou uma pessoa comum, mas o rosto tá distorcido demais, né, cara? Tá vendo aqui, cara? As pessoas olhando pra frente, gigantes monstruosos também, tá vendo esse rosto aqui também? E que a imagem entra uma dentro da outra. Ó, tá vendo aqui? Parece um mar, cara. Parece um riozão gigante, né, cara? E aqui também parece um rio, tipo uma cachoeira descendo, tá vendo aqui, cara? Mas também dá a impressão que, tipo, os caras
Cara, você sabe que na Bíblia diz que vai ter o mar de sangue, cara? E rio de sangue. E você acha que Deus é mentiroso? Mas onde é que tá esse mar de sangue? É uma história alternativa passada, né, cara? Mas você tem que pensar muito, 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 pensar muito e chegar a conclusões e ficar repensando eternamente: será que tá certo, tá errado? Será que existe de fato o mundo espiritual ou não? O que parece a Mikasa aqui, junto com o Eren, só que é uma distorção tão grande que não dá pra enxergar direito. Cara. É no rosto de mulher. E o cara sem camiseta, parece, né? Tipo. Cara, você acha que o Isayama, lá, o Isayama, ele escreveria a história verdadeira ou ele fez uma história capadona lá, censurada da verdade? Você acha que o Eren, se ele fosse um homem de verdade, o cara não teria casado com a Mikasa, cara? Se ele saberia que ia morrer tipo, extremamente rápido, será que o cara não ia se aproveitar mesmo da Mikasa, né, cara? Porque a Mikasa gostava dele? Será que ele não ia já tentar ter um filho com ela logo de cara? Eu acho que sim, cara. Tá vendo aqui, cara? Eles podem estar de costa, mas aqui parece um rosto, né? E daí você sabe que o Eren também usava o peito à mostra, né, cara? Bem no final da história dele, né, cara? Mas ao mesmo tempo parece que tem os caras de costa. Tipo, você tem que entender que é uma imagem dentro da outra, cara. Uma imagem dentro da outra, como se fosse 10 mil imagens, uma dentro da outra, misturada, e você pode interpretar de várias formas, né, cara? Aí que os caras dão risada, né, cara? Acha que a imagem, de alguma forma, não tem outra imagem dentro da imagem, cara. Tipo, aqui nessa parada aqui também, cara, dá pra ver também, só que meio que os rabiscos do cara misturado com a cor, tipo, se torna meio que uma destruição da imagem, cara, tipo, um negócio meio cromático, assim, meio cromadão, assim, tipo, de propósito, como se estivesse sujando a imagem, né? Aqui parece uma imagem sexual, né, cara? Tá vendo a mulher aqui de costa que o cabelo dela é grande, né? Zoado, né, cara? Zoado, mas é verdade. Por que que é verdade? Ou meio que os gigantes ou outras pessoas. Por causa que é convergência da realidade demoníaca, cara. Você pensa, cara, mas eu não sei, cara. Eu não tô enxergando muita coisa, né? Às vezes você pensa, por mais que você diga, eu não tô enxergando nada, cara. Não tô enxergando nada. Cara, você pode remover as cores, você pode aumentar a cor, você pode inverter a imagem. Cara, tem um rosto aqui, nós tá vendo aqui o rosto, tem um cara deitado aqui, parece derrotado, né? Um gigante, né? Daqueles gigantes feiões, né? Aqui, cara, parece que tem um monte de caras gigantões aqui olhando, né, cara? E aqui parece quando parece que os caras estão olhando por cima da muralha, só que ao mesmo tempo, ó, cara. Parece que tem uns caras aqui, ó, cara. Parece que tem um monte de gigantes aqui, ao mesmo tempo, tipo, monstruosos. Um outro parece humano e outros gigantes aqui pegando fogo, tá vendo aqui, cara? É a batalha, né, cara? Muitos caras já formaram teorias alternativas do Attack on Titan, cara. Mas até onde, cara, você acha que o cara vai desenhar uma imagem dentro de outra imagem para simplesmente perder o seu tempo, cara? E fazer uma piada com a tua cara? Até onde que você acha que isso é verdade? Vendo aqui que parece que os caras estão perto do rio aqui, cara, ó. Só que aqui é tão tipo suja a imagem que é muito difícil você ver o que tá acontecendo aqui, cara. Mas, ó, cara, dá pra ver aqui um pouco, né? Um pouquinho, né? Eu tô conseguindo enxergar, tipo, tem umas partes sexuais aqui, né, cara? Você pensa, cara, eu não sei não, cara, o que você tá falando, cara? Se você tem bons olhos, você talvez não vai gostar. Cara, você acha que o Eren morreu virgem, né, cara? Poderia, né, cara, mas uma pessoa normal
Eu acho que não é morrer virgem por causa que, cara, se você sabe que vai morrer, você não vai tentar ter um filho antes disso, cara. Então, né, cara, é uma parada grotesca, mas é normal, né, cara? Qualquer pessoa, por mais boa que seja, entende, né, cara? Que é isso? O que quer dizer isso, né, cara? Aqui parece uns escritões aos contrários, né, cara? Tá vendo aqui? Parece uns escritos ao contrário, né, cara? Só que o que tá escrito aqui? Eu não sou historiador pra saber, né, cara? Parece que tem um gigante até meio que de armadura com capacete aqui, mano. Eu sou muito fã de história alternativa, cara. Por quê? Porque essa história alternativa dá muito medo. Mas esse tal medo pode te levar à verdade, cara. Mesmo que pareça uma idiotice sem fim, né, cara? Por isso que as entidades se irritam, né, cara? Olha os caras aqui olhando para frente, né, cara? Tá vendo aqui? Olhando pra câmera também pra cá, né? Tá vendo aqui? Parece uma mulher aqui, né, cara? Ó, aqui também uma imagem que eu acho que é do Eren ou outra coisa. Cara, você odeia realidades alternativas? Ah, eu odeio, cara, mas até onde que você consegue dizer que é uma piada, cara? Uma mulher que parece estar com os peitos à mostra aqui, tá vendo aqui? Bem bonitona, extremamente bonita. Talvez seja Mikasa, mas ela parece muito japonesa, né? É muito japonesa pra ser a Mikasa. Cara, é uma loucura assim pensar, mas quando você entende de arte, de religião, de demônios mesmo, cara, demônios mesmo, você entende que essas entidades, cara, elas estão contando a história deles. Pode ser uma história alternativa do ponto de vista deles mesmo, cara, mas realmente existiu essa época, cara, que coisas inacreditáveis estavam sendo cometidas na Terra, cara. E você pensa, cara, que você está dizendo, cara? O que você está dizendo? Você está falando que de alguma forma um anime vai mostrar a verdade, cara? Cara, se você tivesse sendo ameaçado de morte ou provocado a não nunca falar a verdade, o que você pode fazer? Você pode criar uma verdade dentro, tipo uma mentira. Ó, cara, você pode criar uma meia verdade, contar meia verdade e deixar quieto. Você pode colocar a mentira e a verdade junta, como esse cara fez, a mentira e a verdade junta, e a verdade dentro do próprio desenho, cara. Um desenho dentro de outro desenho, dentro de outro desenho, e vai indo, cara. É como se fosse uma imagem, uma foto por dentro da outra, que dá outra coisa, que dá outra coisa, que dá outra coisa, que dá outra coisa. E você, se você for uma pessoa ignorante, você vai falar, cara, não tô nem aí, cara, não tô nem aí. Eu só quero ver a camada zero da verdade. Cara, você pode sim, cara. Você, por exemplo, você sabe que a deusa do mundo existe? Na carne e no espírito. Ah, eu não sei, cara, sei. Então, ela existe, mas você sabe que existiram a época de glória, né, cara, dos anjos caídos, das entidades demoníacas. Na terra, né, cara? Daí você tem que entender, cara, que essa verdade está sendo contada de maneira alternativa como piada, né, cara? Ou como entretenimento, ou eles fazem uma piada para encher mesmo, sabe? Para parecer uma coisa tão patética que ninguém nunca deveria olhar para essa verdade, cara. Mas eu gosto, cara, porque é uma coisa que realmente incomoda, né, cara? Você pensa, o que é isso que tá falando, cara? Ó, que é isso que tá falando, cara? Eu deveria levar em consideração um anime? Cara, você mesmo que você seja um ateu, cara, é difícil você dizer que o Isayama, cara, desenharia para simplesmente perder o seu tempo, cara,
numa coisa que ninguém iria ver, cara. Entende, cara? Porque você sabe o que é excesso de detalhamento, cara? O excesso de detalhamento quer dizer que é um esforço para que vejam a verdade, vejam para que a pessoa perca muito tempo vendo e talvez encontre a verdade pelo fato do excesso de detalhamento, cara. É isso que eu consigo entender, cara. Quando você vê uma coisa que tem um excesso de detalhamento, você pensa, cara, que que desperdício, cara. Tipo, parece que o cara tava com tanta raiva, assim, tipo, desenhando com tanta força, assim, cara. Tipo, pra deixar bem clara sua raiva, sabe o quê? Não, cara, é que o cara tá fazendo, tipo, um esforço pra colocar uma imagem dentro da outra, ainda por cima, tipo, tudo convergido e numa imagem bonitinha no seu exterior, né, cara? Mas pode conter coisas grotescas no seu interior, né, cara? A tal da caixa de Pandora, né, cara? Parece uma mulher sentada de costas, né, cara? Mas é uma mulher demoníaca, né? Que tá vendo aqui é o chifrinho dela. Ah, meio que dois sutiã dela aqui. Aqui também é uma imagem sexual, né? Cara? Tá vendo a mulher deitada aqui, cara? E parece até que um gigante, uma criatura tá por cima dela, cara. Você acha de fato que é uma piada, cara? Você Se você acha isso, cara, eu te falo que é bem provável que você vai ter terríveis revelações na sua vida, cara. Terríveis, né, cara? Pena que isso talvez aconteça só depois da sua morte, né, cara? Que daí, basicamente, não tem mais o que fazer, né, cara? Se você tá morto, daí não tem o que fazer mais, né, cara? Se você tá já morto, você não pode fazer nada, nem o bem, nem o mal, você não pode fugir, não pode ligar pros seus pais, pros seus avós, nada, você tá morto, né? É um gigante aqui, né? Você nunca mais vai voltar à vida, né, cara? Mas essa realidade, ela é atormentante, mas pra mim ela é boa, cara, porque esse é o verdadeiro Resident Evil, cara. Esse é o verdadeiro Silent Hill. Ó, aqui o Rainer aqui, cara. Parece o Rainer olhando pra câmera. Ó, cara. Parece, não, o Rainer olhando pra câmera, mas tipo, ó, dentro da face dele, cara. Tem outras coisas, cara. Um excesso de detalhamento, né, cara? Na minha opinião, né, cara? E claro que você tá vendo aqui, né, com essas imagens aqui, cara. Algumas são distorções grandes demais para você conseguir ver o que tá dentro. Mas ainda assim, cara, a verdade está sendo contada a um demônio aqui olhando pra frente, né, cara? Que na verdade dentro dessa imagem tem outra imagem. Tá vendo aqui um cara aqui, né? De pé aqui. Legal, né, cara? Legal. Parece até um cara que bateu a foto das suas próprias pernas, né, cara? Tipo, parece até que alguém tirou a foto da verdade e colocou aí, né, cara? Colocou aí. Aqui dentro do cara, ó, pera aí. Aqui no braço do cara, que você vê aqui o braço do cara, parece que tem outro gigante com outro braço e também segurando outra coisa, né, cara? Outros gigantes também aqui, ó. Esse naniquinho aqui, né? Olha esse sorridente aqui, estranho. Aqui não sei o que dá a impressão que é um incêndio aqui, né? Um incêndio gigantesco, né, cara? Olha esse gigante aqui, o blindado aqui, parece, né? Gigante blindado, cara. Até na própria história do Shingeki no Kyojin, lá do Attack on Titan, ela conta que existe um tal demônio, cara, que nunca foi desenvolvida essa história e nunca será, cara. Que basicamente a tal da deusa fez pacto com o demônio, daí criou esses gigantes, cara. Daí você tem que pensar se de fato uma brincadeira ou de fato aconteceu uma situação semelhante a essa há quantos mil anos para trás? Até onde que você acha que é uma piada, cara? Que parece um cara de capa aqui, né, cara?
e uma mulher aqui, né? Mais um cara de capona aqui, né, cara? Daí você tem que também dizer se Lúcifer existe ou não existe, se a deusa existe ou não existe, a deusa que é a entidade conhecida como a deusa do mundo, né, cara? Como se fosse a mulher mais bela da Terra, né, cara? Só que existe também a verdade que é a mulher mais cruel da Terra, né, cara? E assim vai a verdade, uma atrás da outra até o fim do mundo, né, cara? Daí se você fala que é tudo uma piada, cara, até onde que você pode sustentar esse pensamento depois que você for confrontado com uma verdade tão esmagadora assim, cara? Ok, uns rostos estranhos, né, cara? Parece ter um gigante andando pra frente, cara. Porque faz sentido no sentido um pouco espiritual, cara, que os gigantes possam se disfarçar como homens comuns, cara. Mas ao mesmo tempo, cara, é e não é, cara. É e não é, cara. Tem alguns gigantes que são burros, né? Não sabem destransformar. Tem outros que sabem destransformar, então você que vê, né, cara? E daí você pensa, mas essa verdade está onde, cara? Está em todos os lugares. Se você disser que é ateus, tem a arqueologia alternativa. Se você disser que acredita em Deus, tem a Bíblia, cara, e o livro de Enoque dos gigantes, que eles estavam vivos aí na Terra, mandando todo mundo pro caixão, cara, comendo as pessoas, matando todo mundo. Aqui o cara tá comendo uma pessoa que eu vi que o cara tá mordendo a cabeça aqui, né? Tá vendo? O olho aqui, esse cara deformado aqui, né? Daí você tem que me dizer se é uma brincadeira. Esse cara também parece um gigante, né, cara? Só que dentro dele tem outra imagem que se coloca dentro de outra imagem e vai indo, né, cara? Você que tem que pensar o que que faz sentido, o que que parece um borrão na sua frente, né, cara? Aqui parece até o Armin, né, cara? Tá um pouquinho com o Levi, né, cara? Aqui parece um gigante andando no mar, cara. Tá vendo aqui bem apagadão, cara? Mas também outras pessoas atrás dele pode ser uma simples imagem dentro de outra imagem que não dá para ver, interpretar corretamente pelo simples fato que é uma imagem dentro de várias imagens, cara. Aqui tá vendo os caras aqui também, né? Andando para frente, andando para trás, andando para o outro lado. Que parece que também os caras estão andando para frente, mas também parece que os caras estão sendo explodidos, tá vendo aqui, cara? Também parece que os caras estão sofrendo uma explosão aqui. Aqui né, não dá pra entender direito, até parece que alguém saiu voando aqui, cara. Sei lá o quê. Voando tipo explodido, né, cara? Ou comido, né? Ah, aqui parece que é uma águia gigante voando. E, cara, um monte de coisa, né? O sangue, né, cara? Eu acredito de fato que a verdade ela é contada como piada ou como entretenimento. Tá vendo aqui meio que o Eren aqui sem capa, mas pode ser outro gigante também, cara. Pode ser o tal titãzinho bestial, cara. Ó, um cara aqui, ó, parece aquela primeira versão, não, a primeira não, a penúltima versão do gigante do Eren, tá vendo aqui, cara? Parece, né? Parece. Ó, essa localidade estranha aqui, cara, que parece uma cidade em ruínas. Parece uns gigantes deitados, lutando, sei lá o que, cara. E também remete a coisas sexuais, né? Mas você tem que entender a realidade demoníaca, cara, que não é uma coisa de brincadeira, cara. Se você entende que o mundo é um lugar completamente destruído pela maldade, cara, com poucos resquícios de bondade, daí você começa a entrar em pânico, né, cara? Porque você sabe que a verdade é brutal, né, cara? Aqui parece a tal da Anya, né, cara? A Anya lá, aquela gigantona, né, cara? Só que legal, cara, muito legal. Mas aqui a cara certinha de um caboclo aqui, que é um demônio, né, cara? E, cara, dependendo do seu entendimento, você pode chegar muito longe, mas
Até onde que você poderia suportar, né, cara? É, sendo quem você for, né, cara? Um satanista, seja lá o que for, cara. Até onde que você poderia dizer que é uma piada ou uma verdade, né, cara? É, cara, eu pra mim, a verdade está em todos os lugares, né? Se você diz que não, basicamente você tá se fazendo de idiota, né, cara? Basicamente, né, cara? Essas certas imagens, cara, até mesmo nas imagens feitas por fãs, cara, tem outras coisas dentro da imagem, cara. Cara, é só você querer entender a verdade que ela está tudo convergido. Queira tu acreditar ou não, cara. Essa imagem, por exemplo, essa imagem não existe, mas essa imagem aqui foi criada e ela está atrelada também de um jeito meio que é como se fosse a lei universal, cara, a lei que não pode ser quebrada, cara. A lei que a verdade está em todos os lugares. Mas beleza, cara? Já pra escutar, né, cara? Ali no começo ele apareceu ali algumas coisas ali desnecessárias ali, cara, mas eu vou dar uma ditadinha, cara. Mas beleza, cara? Já pra escutar, cara. Vídeo bem extensivo aqui, bem forte, cara. Mas espero que vocês entendam, cara, beleza? Se vocês querem ser. Se você tá ouvindo esse vídeo, você é ateu e quer continuar sendo ateu, cara, por mais que a verdade te atormente, infelizmente você pode sim, cara. Mas se você acredita em Deus, cara, você pode ir longe na verdade, cara. Tomando cuidado pelo fato dos furos entre a verdade e a mentira. E reconhecendo a realidade demoníaca, cara. Que entidades de fato existem, cara. E demoníacas existem, cara. E também, se tu for um satanista, cara, você com certeza absoluta você sabe que existe. Só que você sabe que as entidades não querem que ninguém fale nesse assunto, né, cara? Jamais fale nesse assunto como se fosse verdade. Mas eu gosto, cara, porque isso daí é o verdadeiro filme de terror, cara. Esse daqui que eu procuro, cara. Uma verdade aterrorizante, né, cara? Beleza, cara? Eu tenho escutado.